Graça e paz, irmãos. Eu sou o pastor Mauro Melo e tenho nesta tarde uma palavra esclarecedora para o seu coração. Se você puder, assista a este vídeo até o final. Garanto que você não vai se arrepender. Eu trago uma palavra de alerta quanto a um assunto muito polêmico. Um assunto que tem sido colocado sorrateiramente entre nós. Eu posso brincar ou festejar o Halloween? Que mal existe se é só uma brincadeira inocente? O apóstolo Paulo, falando em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, verso 12, nos diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Mas ainda eu quero usar o texto de Deuteronômio, capítulo 18, dos versos 10 ao 12, que dizem assim: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Mas ainda gostaria de citar também, porque certamente alguns dirão que esta passagem está no Antigo Testamento. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ainda no capítulo 10, versos 20 e 21, irão dizer: antes digo que estas coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Mas antes de continuar citando textos bíblicos, teológicos, a palavra de Deus, eu quero passar para você o que nós precisamos entender desta festa chamada Halloween. As pessoas pensam que esta festa pagã começou nos Estados Unidos da América e foi se espalhando. Na realidade, não foi isso. A palavra inglesa Halloween tem sua etimologia em 3 termos no inglês. Hall, que quer dizer todos. Hallows, que antigamente tinha uma conotação de santo. E Eve, que quer dizer véspera. Assim, a palavra Halloween denotava a noite anterior ao dia da celebração de Todos os Santos, celebrado no dia 1º de novembro pela Igreja Católica. Mas indo lá para as raízes, voltando às raízes da festa, essa festa pagã veio do povo celta, uma festa chamada Samhain, que durava 3 dias. É verdade que outros povos também celebravam esse tipo de festa. Era uma festa que celebrava a colheita. E nestes dias eram acesas fogueiras no alto dos montes para afugentar os espíritos imundos e os espíritos dos mortos que, segundo eles, vinham visitar as suas casas. Por volta do século VIII, um papa chamado Gregório traz o dia de Todos os Santos romano, que era em 1º de maio, para a data dentro da festa de Samhain. E ele faz com isso um sincretismo
de uma festa pagã com uma festa que, segundo eles, era considerada uma festa santa, uma festa cristã. Na realidade, esta festa é regada à previsão de futuro, adivinhações sobre diversos assuntos e até mesmo sobre a questão do amor. Escoceses, irlandeses, franceses comemoravam essa festa, cada povo dando o seu nome e fazendo de uma forma um pouco diferenciada. Mas a realidade é que as crianças desses povos, eles iam de casa em casa, cantando rimas e fazendo orações pelos mortos. Em troca, recebiam bolos de boa sorte, que simbolizavam uma alma que era liberta do purgatório. Em 1845, houve um período chamado de A Grande Fome, e cerca de 1 milhão de irlandeses e outros imigraram para os Estados Unidos. Eles, é claro, carregaram as suas tradições e assim um país que era cristão em sua colonização, desde a sua colonização, é contaminado pela cultura da festa dos mortos. As fantasias de bruxas, fantasmas, personagens macabros, as abóboras iluminadas e etc., foram incluídos na cultura americana, já que na cultura irlandesa, escocesa, francesa, a cultura era de se esculpir pepinos e dentro delas colocar uma vela, ou dentro deles colocar uma vela acesa, e aquela vela acesa estava sendo acesa para um morto que estava no purgatório, para que ele fosse iluminado. As orações, como disse anteriormente, eram para que eles fossem libertos do purgatório, fossem tirados do purgatório pela questão da oração e da vela acesa. Então, quando vai para os Estados Unidos, em outros lugares o pepino era mais fácil de se achar, nos Estados Unidos já a abóbora era mais fácil de se achar e mais fácil de ser esculpida. E a questão da fantasia ou das fantasias é porque um homem se vestia de fantasma, de lençol, para enganar aos fantasmas que vinham até a cidade, até as pessoas. E a partir dali começa-se a se fantasiar para estar fazendo esta festa, esta comemoração, este dia chamado dia que muitos conhecem como Dia das Bruxas, a festa de Halloween. É nesses dias, ou nesse dia, que as pessoas brincam com os seus medos, eles expõem a sua vida a espíritos malignos, a sua vida espiritual. Então, eu quero dar uma palavra pastoral a você que irá assistir então este vídeo em um momento oportuno. Oséias 4:6 vai nos dizer que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Por que o Halloween é muito mais divulgado do que a questão da reforma protestante? E haja vista que algumas igrejas nem tocam em reforma protestante. Igrejas evangélicas, quero dizer. A reforma protestante se dá em 1513. E as pessoas demonstram uma festa de 1845. A verdade é que quando nós celebramos estas festas, onde a carnalidade ou a espiritualidade maligna impera, nós abrimos portais espirituais para que demônios possam operar em nossa vida.
Nós podemos achar que não passa de uma brincadeira inocente, mas uma coisa eu quero dizer a você: o inimigo das nossas almas não está de brincadeira. E é por isso que ele tem feito com que estas festas sejam inseridas até em meio a igrejas. Existem igrejas que fazem esta festa a festa do Halloween gospel, porque estão se conformando com aquilo que o mundo tem trazido para dentro da igreja. O inimigo ele faz questão de confundir a nossa mente com algumas situações para que nós coloquemos isso tudo no bojo da normalidade, circunstâncias que são anormais. O apóstolo Paulo, ele falando aos romanos, esse homem que é o maior doutrinador da igreja, ele fala aos romanos no capítulo 12, no verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na realidade, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que eu preciso estar evoluindo com o tempo, e existem coisas que realmente não maculam a imagem de Deus na nossa vida. Nós hoje estamos vivendo um tempo em que estamos tendo que nos adaptar ao novo normal, se nós pudermos dizer assim. São vídeos, são lives, tantas outras informações, são reuniões através da internet, das mídias sociais, são comunicados através das mídias, as pessoas espaçadas umas das outras. Esse é o novo normal, nós precisamos nos adaptar a ele. Ir ajustando a igreja conforme a evolução dos tempos, porque nós não vamos deixar de ser igreja. Mas a verdade é que existem coisas que maculam sim a presença de Deus na nossa vida. Existem coisas que vão fazer com que Deus se afaste de nós. E essa festa pagã, ela é uma delas. Assim como o carnaval e tantas outras festas que as pessoas tentam colocar como coisas normais para a nossa vida. Lembre-se, você é alguém separado do mundo para fazer a diferença. Nós não podemos nos amoldar ao que o mundo tem trazido para a igreja. O mundo deve ser influenciado pela igreja e não a igreja influenciado pelo mundo. E nós não estamos falando de igreja a quatro paredes. Eu estou falando de igreja eu e você. Igreja única nas mãos de Deus. Para encerrar essa palavra, eu espero ter esclarecido algumas coisas para vocês. Eu queria citar Apocalipse, capítulo 22, dos versos 14 e 15. E dizem o seguinte: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, ou seja, os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Pense bem, quando nós estamos permitindo que estas festas entrem na nossa vida, nós, igreja, não estou falando da instituição, estou falando da minha vida como igreja. Quando eu permito que essas coisas mundanas entrem na minha vida, quando eu me curvo ou faço reverência a um outro Deus, a um ídolo, eu estou me prostituindo com aquele Deus. Quando eu permito que essas mentiras
entrem na minha vida. Eu estou amando isso que está acontecendo, mas a Bíblia me diz que essas pessoas ficarão de fora das portas da cidade santa. Não entrarão na cidade santa. Ou seja, se eu não puder entrar na cidade santa, serei lançado no lago de fogo e enxofre junto com Satanás. E essa é a vontade de Satanás. Essa é a estratégia de Satanás para a minha vida e para a sua vida. Mas eu, como igreja, tenho que rejeitar as coisas do mundo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei ser levado por nenhuma delas. Então, o Halloween é uma festa pagã, uma mentira que faz com que pessoas se voltem para outros deuses. Meu irmão, que essa palavra entre no seu coração, que você possa receber da parte de Deus nesta tarde e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor.